Olá, nono ano, bem-vindos à nossa aula Estudando a Matriz Saeb. Então, hoje nós iremos reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações, né? Em aulas anteriores, nós já vimos como os produtores de texto, eles utilizam estratégias para tornar os textos mais atrativos, né? Então, hoje nós iremos observar como o uso da pontuação, ela pode ser um grande recurso para explorar os efeitos de sentido no texto, certo? Bem, existe um jeito certo e errado no momento de pontuar um texto? O que vocês acham? Então, nós, quando produzimos um texto, temos algumas dúvidas no momento da pontuação, pois nossa intenção ao escrevermos é atribuirmos sentidos e significados coerentes através da linguagem escrita. Na aula de hoje, vamos desenvolver habilidades de fazer pausas, expressar sentimentos, perguntar, interromper pensamento, destacar expressões utilizando os sinais gráficos que são os causadores da expressividade e dos efeitos de sentido que a escrita dispõe para suprir as entonações típicas da oralidade, né? Então, aluno, nós vamos observar, né, em dois textos e identificar neles as palavras, expressões e também a pontuação, ou seja, as marcas que interferem na construção de sentido do texto. Vamos à leitura, né, dos dois, para que vocês percebam a intenção dos autores ao utilizarem determinado tipo de pontuação e qual é o efeito de sentido que eles pretendem dar ao texto. O primeiro texto é Circuito Fechado, né, de Ricardo Ramos. Chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete e água. Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, calça, meia, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves e lenço. Relógio, maço de cigarros, caixa de fósforo, jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapos. Quadros, pasta, carro. Cigarro, fósforo. Mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis. Canetas, bloco de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo. Bandeja, xícara pequena. Cigarro e fósforo. Papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis. Relógio, mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboço de anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel. Caneta, projeto de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro negro, giz, papel. Mictório, pia, água. Táxi, mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara, maço de cigarros, caixa de fósforo, escova de dentes, pasta, água, mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, cigarro, fósforo, telefone interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel, telefone, papéis, folheto, xícara, jornal, cigarro, fósforo, papel e caneta, carro, maço de cigarro, caixa de fósforo, paletó, gravata, poltrona, copo, revista, quadros, mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos, xícaras, cigarro e fósforo, poltrona, livro, cigarro e fósforo, televisor, poltrona, cigarro e fósforo, abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, espuma, água, chinelos, coberta, cama, travesseiro. Vamos agora ao segundo texto. Desencanto, de Manuel Bandeira. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço os versos como quem morre. Então,
Vocês conseguiram perceber a intenção de cada autor ao utilizar com certa frequência determinado sinal de pontuação? Que intenção teve o autor do primeiro texto? E do segundo? Os recursos de pontuação, né, travessão, aspas, reticência, interrogação, exclamação, são expressivos e ultrapassam os aspectos puramente gramaticais. No trecho do texto, né, do poema, as reticências, elas sugerem incerteza, né? Vale lembrar que elas indicam um prolongamento do pensamento. Algo fica no ar, subentendido, para ser descoberto por nós, leitores. Então, é preciso reconhecer o sentido do sinal de pontuação e não a regra, certo? No primeiro texto, né, nós podemos ver que o uso da vírgula, né, ela indica uma sequenciação, certo? Essa parada é cada ação cometida pelo personagem, né? E o desenrolar, né, de todo o dia dele, da rotina diária dele. Então, quando a gente lê, dando essas pausas, né, a gente consegue perceber esse efeito, né, de sequenciação. Vejam, eu quero fazer uma distinção, né, sobre o uso dos sinais de pontuação na modalidade escrita da língua, né, em que há uma diferença fundamental na língua escrita, né? Eu tenho o uso da pontuação na perspectiva sintática e também na perspectiva estilística, né? Ou seja, o efeito de sentido que o uso de diferentes sinais de pontuação podem provocar no leitor a partir da leitura do texto, né? Nós sabemos que na linguagem escrita, né, por não termos essa relação direta com o interlocutor, a gente precisa deixar isso bem demarcado, certo? Então, há situações em que o sinal de pontuação é usado, né, para trazer essa organização das frases, dos períodos que formam os parágrafos, e há também aquele momento em que o sinal de pontuação é utilizado para dar um caráter estilístico ao texto, né, para promover esse efeito de sentido. Mas o que são esses efeitos de sentido, né? Os efeitos de sentido, eles são entendidos como uso conotativo, né? São escolhas entre formas de expressão que os produtores de um texto fazem, certo? Então, para explicar o que são esses efeitos de sentido, eu trago para vocês um trecho de Manuel Bandeira. Andorinha lá fora está dizendo, passei o dia à toa, Andorinha, andorinha, minha canção é mais triste. Passei a vida à toa, à toa. Então, vocês observaram a diferença entre o à toa, no segundo verso, e o à toa, no quarto verso, que marca esse prolongamento, esse passar a vida, né? Essa sensação que a gente chama de um efeito de sentido estilístico. E isso acontece normalmente no texto literário. E por isso a gente fala do uso conotativo da linguagem, né, que não é o uso referencial, né, aquele uso mais poético. É um uso voltado para o autoral, para o efeito realmente que isso pode causar, tanto no texto quanto no leitor, para a sensação daquele propósito que o enunciador quer provocar na gente. Eu quero chamar a atenção de vocês para dois pontos que eu considero importantes, né? O primeiro é que os sinais de pontuação ajudam a reconstituir a entonação que o produtor do texto pode ter pretendido dar, né? Então, você deve prestar atenção para o seguinte: sinais de pontuação são recursos menos efetivos, né? Considerando a gama de tons da voz humana. Então, não é, como eu já havia falado, uma relação entre a entonação e o uso do sinal de pontuação. Nas nossas leituras, nós podemos dizer, assim, que é para engrandecer, né, a partir daqueles sinais, o sentido que pode ser dado, né? Então, sinais de pontuação ajudam a reconstruir a entonação que o produtor do texto pode ter pretendido para o texto, né? Mas, atenção, são recursos menos efetivos, considerando, né, a expressividade humana.
Nós vamos agora a outro texto, né? Para a gente ver como é importante esse valor estilístico dos sinais de pontuação. Mas que a Alemanha pôs o seu olho de águia em Itaoca, disso não resta a menor dúvida. Aqui, muito em segredo, confessamos hoje, andaram espiões por lá. Sim, espiões, e dos piores. Andaram rondando a cidade, tomando plantas, tirando desenhos. Monteiro Lobato, Cidades Mortas. Então, trata-se, né, primeiramente, de um diálogo, porque eu tenho as falas introduzidas pelo travessão, né? Mas lá no segundo travessão, eu tenho pontos de interrogação e pontos de exclamação, que determinam não só a dúvida, mas um silenciamento, né? Como se o interlocutor no texto estivesse se perguntando: o que é isso? Então, não há palavras para descrever esses pontos de interrogação, né? Essas exclamações, todos juntos, né? Então, isso aí é o que nós chamamos de efeito de sentido, né? Esse efeito de sentido, de silenciamento, de questionamento, né? De aguçar a curiosidade do leitor, que o produtor do texto, ele quis dar. Vamos a um outro trecho. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste. Crença, já não vives. Grandes poetas românticos. Então, aí eu tenho um trecho de um pequeníssimo poema, né, da fase do romantismo, que utiliza os sinais como o travessão e a exclamação para trazer essa expressividade, né, esse espanto do que está acontecendo no texto, que é uma marca do romantismo, mas principalmente na poesia, né? Então, para dar essa expressividade, para carregar esse texto de sentido, o produtor, ele utilizou essas marcas de sinais de pontuação. Vejamos agora, né, a nossa questão SAEB, né, da apostila de vocês, a questão 113. Leia o texto abaixo. O aluno, percebendo que estava atrasado, entra apressado pelo portão da escola. Bom dia, diz o porteiro. O porteiro pergunta: por que você está atrasado? Porque eu segui o que a placa diz. Placa? Qual? Onde? A placa que diz: escola. Devagar. No texto, qual é a finalidade do ponto de interrogação? Expressar uma admiração, dar ideia de continuidade, fazer uma pergunta, fazer uma afirmação. Nós sabemos que o sinal de interrogação, ele é sempre utilizado para fazer uma pergunta, mas não só para isso, né? Então, quando o porteiro pergunta: por que você está atrasado? Isso também revela uma curiosidade dele, né? Não necessariamente ele está admirado por ele estar atrasado, mas despertou a curiosidade, né? Então, a curiosidade levou ele a fazer uma pergunta. Então, essa é a finalidade do ponto de interrogação nesse texto, tá bem? Chegamos ao final, fiquem em paz e até a próxima.